Olá, eu sou o professor André Santos, um dos professores do Centro Teológico Palavra de Vida. Para mim, é uma enorme satisfação estar aqui compartilhando com você um pouco de conhecimento teológico. Estamos aqui conversando nesta série sobre a Reforma Protestante. Hoje é o segundo vídeo, ou a segunda aula sobre este tema. É uma mini aula. Aqui não temos como trabalhar um contexto exaustivo de tudo que ocorreu dentro da reforma. Então estamos pegando alguns pontos que são importantes deste contexto da história da reforma. Este material ele é patrocinado pelo Centro Teológico Palavra de Vida. Assista ao vídeo até o final, que temos um recado importante para você. Hoje eu quero conversar com você a respeito do sola a Escritura, ou somente as Escrituras. O contexto histórico que você deve se situar aqui é um contexto histórico muito amplo. Então eu tenho o início da igreja, e uma igreja que é perseguida porque ama o Senhor Jesus Cristo dentro do império, pelo sistema judaizante. Ela vai ser durante muito tempo perseguida pelo Império Romano e por judeus radicais que não aceitam Jesus como Messias, e por causa disso vão perseguir essa igreja. Por volta ali do início do terceiro século, tá bom? O início ali, ou a transição entre a igreja que era perseguida e que se torna agora a igreja do império, ou a religião oficial do império. Então nós estamos falando aí agora, quando eu chego lá no período da Reforma, 1517, de mais de 1500 anos de história. Muita água já rolou por debaixo dessa ponte, muita coisa já foi feita. Essa igreja, ela se tornou, em termos de quantidade, ela cresceu muito, ela expandiu, ela avançou dentro do reino, ela alcançou lugares assim, muito distantes. Então ela se tornou também, não só em questão de crescimento numérico, ela também se tornou uma instituição muito poderosa. Então a personalidade, o Papa, ele se tornou alguém muito poderoso, os bispos, os magistrados se tornaram poderosíssimos dentro deste contexto. Então, eu estou falando de um crescimento numérico e um crescimento também de poder e de riqueza. A igreja se tornou rica nesse período aí de 1500 anos. Muitas coisas boas foram realizadas e também muitas coisas ruins foram realizadas. Então, tem aspectos positivos e aspectos negativos dentro de todo esse contexto. Porém, com o passar dos anos, dentro destes 1500 anos, eu tenho aí um princípio, eu tenho aí algo que está sendo realizado. O Evangelho, os princípios de Cristo estão sendo abandonados. Então, quando eu chego no período ali pré-reforma, no período da reforma, eu estou dentro de um contexto que está pronto para explodir. Eu tenho um povo dentro da igreja indignado, eu tenho uma igreja externamente desacreditada porque ela não corresponde àquilo que prega. Então ela prega sobre santidade, ela exige dos seus súditos uma santidade que ali no seu clérigo você não tem isso. Você tem, assim, algo muito terrível acontecendo. Moralmente falando, estes homens estão envolvidos em imoralidades sexuais, estão envolvidos em questões de corrupção, em disputa de poder. Então eu tenho uma igreja onde a sua liderança, os seus clérigos mais importantes estão envolvidos em toda a trama imoral que você pode descrever. Você vê de tudo dentro desse contexto. Então eu tenho um meio social, um contexto social pronto para explodir. Eu tenho pessoas indignadas do lado de dentro, eu tenho pessoas indignadas do lado de fora, eu tenho opressão, eu tenho imoralidade, eu tenho a corrupção teológica.
A igreja, como eu falei, foi abandonando o evangelho, ela foi abandonando os princípios estabelecidos por Jesus e os seus apóstolos, ela foi deixando de lado e foi estabelecendo normas, condutas que nada tinham a ver ou estavam conectadas ou nasciam das verdades do evangelho. Muita superstição foi desenvolvida, muitas verdades infundamentadas no texto bíblico, que não tem fundamento algum no texto bíblico, foram estabelecidas e foi, de alguma forma, obrigado, foi exigido que os súditos cumprissem tudo aquilo. Então você tem aqui nesse contexto corrupção moral, corrupção teológica e um barril de pólvora pronto para explodir. Então, dentro desse contexto, eu tenho uma igreja, eu tenho um grupo de pessoas que não estão satisfeitas com essa história. São homens que estão lutando, são homens que estão sugerindo que a igreja precisa voltar. Ela precisa voltar às Escrituras, ela precisa voltar à simplicidade do Evangelho, a ter Cristo no seu centro, assim, o centro de todas as coisas. Então eu tenho uma coisa acontecendo aqui. Eu tenho filhos, por exemplo, ilegítimos, que são enviados para os mosteiros para receberem as melhores instruções. São filhos ilegítimos, são filhos que de relações inapropriadas, e isso tudo dentro da igreja. A igreja é um lugar de referência de imoralidade, de corrupção, de poder, de violência. Tudo isso levando em consideração ou demonstrando que aquilo é a igreja do Senhor. Então, dentro desse contexto violento, imoral, corrupto, teologicamente destruído, assim, uma teologia que não serve para nada, uma teologia opressora para causar medo, para causar dependência, homens tomando o lugar de Cristo, homens tomando o lugar do Evangelho, o centro do Evangelho. Então você percebe que algo muito importante está acontecendo. Eu tenho, por exemplo, dentro do ano 1512 a 1517, uma espécie de reunião eclesiástica, uma espécie de concílio, para que se possa conversar, para que se possa se solicitar ou se decidir ou estabelecer uma reforma dentro da igreja. E pasmem, as pessoas que estão decidindo isso são as pessoas que estão envolvidas em diversos tipos de corrupção social e também sexual. Então você tem ali homens cheios de imoralidades no contexto social, homens imorais, sexualmente falando, dentro do contexto social também. Assim, é como se eu tivesse estabelecendo um sistema de segurança para guardar todos os meus itens de valor na minha residência e conversasse ou chamasse o ladrão para fazer ou estabelecer essa norma de segurança. Você acha que no final daria certo? Não, porque esse ladrão saberia de tudo aquilo que comprometeria a segurança e ele conseguiria se safar, sair livre. Então era mais ou menos esse o contexto aqui. Eu estou convidando o ladrão para me ajudar a estabelecer o meu sistema de segurança. Só que ele é o ladrão. Assim como dentro desse contexto os corruptos estão sendo chamados para decidir a reforma da igreja. Lógico, não deu certo. Então 1500, no ano de 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero vai ali colocar as suas teses na igreja, na catedral ali de Wittenberg e convocar o representante da igreja que está naquele ambiente para uma conversa. Veja só, o que é então aqui
o verdadeiro sentido da expressão somente as Escrituras. Veja, eu tenho aqui uma Bíblia católica, tá bom? Ela é uma Bíblia da Convenção dos Bispos e Nacional do Brasil. Esse é o texto oficial da igreja, tá? Esse é o texto que a igreja usa para estabelecer a catequese, os seus documentos oficiais aqui no Brasil, né? E também as suas missas. Então, esse é o texto que é lido. Dentro desse texto, você tem algo que foi formado pelo Papa João Paulo II, que é o Verbo de Deus. Então, a tradução seria isso, Dei Verbum, né? É o Verbo de Deus. E dentro desse contexto, você vai encontrar ali várias cláusulas relacionadas à Escritura, e uma dessas cláusulas ou diretrizes, ou um fundamento que não pode ser discutido, porque a voz do Papa, foi o Papa quem elaborou esse documento, é a cláusula que fala da transmissão do Evangelho, né? Como isso é transmitido. Então, no último parágrafo desse ponto, ele diz assim, ó, abro aspas, fica, portanto, claro que segundo o sapientíssimo plano divino a sagrada tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja estão de tal forma entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual a seu modo, sobre a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. O que está sendo dito aqui? Que tradição, escritura e magistério são ferramentas, né, usadas pelo Espírito Santo para que almas sejam salvas. E, pasme, um não vive sem o outro. Eles estão entrelaçados. Eles só têm o real valor se um contribuir com o outro. Ou seja, a tradição está no mesmo pé de igualdade das Escrituras. Então, o que a tradição disse tem que ser levado em conta, tem que ser obedecido. Então, é mais ou menos nesse contexto que você tem que entender a expressão somente as Escrituras. Porque o somente as Escrituras aqui, ele está pontuando que esses concílios, esses papas, no decorrer da história, eles vão se contradizer. E ao se contradizer, você não sabe o que é correto e o que é incorreto. Você já não entende mais o que é isso, o que é correto, o que não é correto. A igreja, ela advogava para si, né, uma tradição apostólica oral, incorporada aos pronunciamentos da igreja. Ou seja, dentro da tradição, o que está ecoando dentro da teologia católica é a voz apostólica, ou seja, a sucessão apostólica está ocorrendo. Os apóstolos morreram, foi estabelecida uma sucessão apostólica, essa sucessão é executada pelo Papa, então o Papa é uma voz apostólica, é a continuidade da revelação. Então a tradição, ela tem um peso apostólico. Veja só, abro aspas, de algo muito interessante. Quem não se apega aos ensinamentos da Igreja Romana e do Papa como regra infalível de fé, então se você não concorda com o que a Igreja ensina, se você não concorda com o que o Papa ensina, a partir do quais, presta bem atenção aqui, a partir dos quais até mesmo a Sagrada Escritura deriva a sua força e a sua autoridade, é um herege. Então ele está dizendo assim, fecho aspas, se você não acredita na tradição, se você não acredita no Papa, que até mesmo a Escritura deriva a sua autoridade, a sua força deles, você é um herege. Ou seja, a autoridade final das Escrituras, ela não existe. A autoridade final das Escrituras pertence, a autoridade final vai sempre pertencer ao Papa, à tradição. A Escritura é só um coadjuvante. Então é contra isso que Martinho Lutero está lutando, é contra estas coisas que ele luta.
A expressão somente as Escrituras, ela vai reafirmar que no final ela é quem decide se um concílio, se uma norma determinada ali pelo concílio é válida ou não, ou se aquilo que o Papa está ensinando é válido ou não. É a Escritura que vai te dar, ou vai ter, ou vai deter a autoridade final e vai falar se você pode ou não acreditar naquilo que está sendo dito e naquilo que deve ser seguido. É ela, a Escritura, que ao ser lida da forma correta, sendo aplicada a ela as regras de hermenêutica, as regras de interpretação da forma correta, é ela quem no final, sendo lida corretamente, quem decide todas as coisas. Então, a palavra final não pertence ao Papa, a palavra final não pertence à tradição da Igreja, a palavra final não depende, não pertence a um discipulador, ela não é de um comentarista. A palavra final, ela não é de um grande teólogo. A palavra final, ela não pertence a um pastor. A palavra final, ela não pertence a um concílio, seja ele protestante, seja ele católico. A palavra final, ela não pertence a uma revelação de alguém. A palavra final, ela não pertence a um grupo religioso A ou B. A palavra final, ela pertence às Escrituras. Ela não pertence ao comentário A, ela não pertence ao comentário B. Ainda que tudo isso seja uma ferramenta boa, mas aonde a Escritura se cala, os comentaristas se calam. Aonde a Escritura se cala, os pastores, os papas, os presbíteros, os clérigos, os magistrados, as tradições se calam. Naquilo que a Escritura é clara, aquilo deve ser vivido como regra de fé e como regra de prática. Ortodoxia e ortopraxia. Então a ortodoxia prática e a ortodoxia teológica, essas devem ser guardadas a partir de uma leitura simples, literal, aplicando-se todas as regras dentro desse contexto das Escrituras. A Escritura, somente ela no final é quem detém toda a autoridade. Não são concílios, não sou eu, não são grandes teólogos, não são tradições. Quem decide a palavra final é as Escrituras. Na Escritura, debaixo do poder e da graça do Espírito Santo, sendo lida corretamente, ela, as Escrituras, será sempre a autoridade final. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.